Você já percebeu como um único pensamento pode mudar completamente o seu dia? Às vezes, basta uma ideia negativa surgir pela manhã para que tudo pareça mais pesado, mais difícil e mais cansativo. O problema é que muita gente acredita que pensamento é apenas algo passageiro, sem força real, quando na verdade ele pode ser o ponto de partida de quase tudo o que você vive. Isso porque pensamentos não ficam presos apenas dentro da mente. Eles criam emoções, emoções influenciam decisões, decisões moldam atitudes e atitudes repetidas acabam formando a realidade que você experimenta todos os dias. Se você pensa constantemente que não é capaz, que nada dá certo para você, ou que sua vida está travada, seu cérebro começa a tratar isso como verdade. E aos poucos, você passa a agir de forma compatível com essa crença. Você se limita, hesita, recua, se sabota e depois acredita que a vida confirmou aquilo que você sempre pensou. Mas e se o verdadeiro problema nunca tivesse sido o mundo ao seu redor, e sim a programação mental que você alimenta todos os dias em silêncio? Talvez a sua realidade atual não tenha começado do lado de fora, mas dentro da sua própria mente. E entender isso pode ser o primeiro passo para mudar tudo. Porque quando você muda o que pensa com frequência, começa também a mudar a energia com que vive. E isso pode ser mais poderoso do que parece. O mais curioso sobre os pensamentos é que eles não precisam ser verdadeiros para terem impacto na sua vida. Basta que sejam repetidos. O cérebro humano aprende por repetição, e tudo aquilo que você pensa muitas vezes começa a se transformar em um caminho mental automático. É por isso que tantas pessoas vivem presas em padrões que parecem impossíveis de quebrar. Elas acordam com medo, passam o dia em ansiedade, reforçam inseguranças, revivem fracassos e dormem alimentando as mesmas ideias que as mantêm no mesmo lugar. E com o tempo, aquilo que era apenas um pensamento vira uma lente. A pessoa começa a enxergar tudo através da escassez, da dúvida, da comparação e da autossabotagem. E quando isso acontece, a vida inteira passa a ser interpretada de forma distorcida. Uma oportunidade parece risco, um desafio parece ameaça, um erro parece prova de incapacidade. Mas talvez a questão mais importante não seja o que está acontecendo com você, e sim o que você vem repetindo para si mesmo sobre o que está acontecendo. Porque se a sua mente aprende com repetição, então tudo o que você alimenta internamente está, de alguma forma, treinando o seu futuro. E isso significa que vigiar os próprios pensamentos não é exagero, é responsabilidade. Porque aquilo que domina sua mente por tempo suficiente, em algum momento, começa a dominar sua direção também. Existe uma versão de você sendo construída todos os dias em silêncio. E ela nasce daquilo que você pensa quando ninguém está ouvindo. Não é no discurso bonito, nem na imagem que você mostra para os outros, mas no diálogo interno que você repete para si mesmo. É ali que muitas realidades começam a ser criadas, porque a forma como você fala consigo influencia diretamente a forma como você se posiciona diante da vida. Quem se vê como insuficiente tende a aceitar menos, esperar menos e viver abaixo do que realmente poderia. Quem se enxerga como alguém sem valor costuma se contentar com migalhas emocionais, profissionais e espirituais. E assim, pouco a pouco, a mente vai moldando comportamentos que parecem naturais, mas que na verdade foram treinados ao longo do tempo. Agora pense no contrário. Imagine alguém que, mesmo com medo, decide não alimentar mais pensamentos de derrota.
alguém que começa a observar a própria mente e escolhe conscientemente interromper padrões negativos. Essa pessoa não está fingindo que a vida é perfeita. Ela está apenas se recusando a continuar entregando a própria energia para pensamentos que a enfraquecem. E talvez seja exatamente isso que transforma uma mente comum em uma mente consciente. A capacidade de perceber que nem todo pensamento merece ser acreditado e que escolher melhor o que você alimenta dentro de si pode ser o início da sua libertação. Muita gente passa a vida tentando mudar o que está fora, sem perceber que continua carregando dentro a mesma programação que a mantém presa. Quer mudar de vida, mas continua pensando como quem já desistiu. Quer viver algo novo, mas continua alimentando as mesmas crenças antigas. Quer prosperar, mas repete escassez. Quer paz, mas vive em guerra mental. E esse é um dos maiores conflitos humanos. Desejar uma realidade diferente enquanto mantém uma mente programada para o mesmo padrão. Talvez seja por isso que tantas mudanças não duram. A pessoa até começa motivada, mas logo volta para o lugar de sempre. Não porque não tenha capacidade, mas porque ainda está mentalmente conectada à antiga versão de si mesma. A verdade é que toda transformação real começa no invisível. Antes de uma pessoa mudar de vida, ela muda de visão. Antes de sustentar um novo resultado, ela precisa construir uma nova identidade. E isso exige consciência. Exige observar o que você pensa quando fracassa, quando sente medo, quando se compara, quando acha que não vai conseguir. Porque é nesses momentos que sua programação verdadeira aparece. E talvez o seu maior poder esteja exatamente aí. Na escolha de não continuar concordando com pensamentos que já provaram inúmeras vezes que não querem te levar para frente. No fim das contas, a grande pergunta não é apenas se os pensamentos têm poder. A pergunta é: quem está no controle da sua mente hoje? Porque se você não escolhe conscientemente o que alimenta, qualquer medo, qualquer insegurança e qualquer padrão antigo pode assumir esse lugar. E quando isso acontece, a mente deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma prisão invisível. Mas a boa notícia é que aquilo que foi condicionado também pode ser reprogramado. Você não precisa acreditar para sempre em tudo o que pensou até aqui. Você não precisa continuar vivendo a partir das mesmas ideias que te limitaram durante anos. Existe uma força enorme em perceber que pensamento não é destino. Pensamento é direção. E direção pode ser corrigida. Talvez você ainda não consiga controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode começar hoje a observar com mais atenção o que acontece dentro de você. Porque toda vez que você interrompe um pensamento que te enfraquece e escolhe alimentar um pensamento que te fortalece, você começa a construir uma nova versão de si mesmo. E talvez seja exatamente assim que a realidade muda. Não como mágica, mas como consequência de uma mente que finalmente deixou de trabalhar contra você. E se esse conteúdo despertou algo dentro de você, continua acompanhando o canal Ciência e Consciência, porque no próximo vídeo você vai entender como reprogramar pensamentos negativos e mudar sua frequência mental de forma consciente. E me conta nos comentários: você acredita que a mente realmente pode transformar a realidade? Ou tudo começa apenas pela forma como enxergamos a vida?